Amém, queridos? Vamos ler esses salmos aqui. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres contos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos do coração. Aleluia. Incline na sua cabeça, quero orar por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, está aqui teu servo, Senhor, desejando que o Senhor possa me usar tremendamente, Pai, da forma que o Senhor quiser, que quebra aqui todo orgulho, todo ego, todo achismo, Pai, toda religiosidade, e fala, Senhor, toca na minha língua, que o Espírito Santo possa me dar essa liberdade de espírito que o Senhor tem me dado com tanto amor e carinho. Trabalhe em cada coração aqui nessa noite, Pai, tirando aqui toda ansiedade, toda preocupação, toda dor física, toda dor emocional, e que possa, Papai, a Tua palavra verdadeiramente penetrar nesses corações, e possa ser uma palavra rema, transformadora. Eu creio piamente na Tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável a Tua vontade sobre nós. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querida, que fala desses salmos tremendo. O título desses salmos, na minha Bíblia, eu falo assim, é a paz de espírito após o perdão. Davi, quando todo mundo estava na guerra, todo mundo já conhece a história, ele estava lá na sua sacada, de repente viu a Betseba tomando o seu banho. A gente não sabe se a janela era totalmente escancarada porque ela quis, ou porque realmente era uma visão para o palácio do rei Davi. Mas toda essa história ele viu, e aí caiu em adultério. Porém, quando Urias veio da guerra, o esposo da Betseba, e aí toda aquela história que sabemos. Davi fez com que ele fosse para casa, para que assim, deitasse, e aí certamente, por a culpa, entre aspas, o filho seria dele sem problema nenhum. Só que Urias não foi, a gente sabe disso. E aí Davi fez o quê? Mandou Urias para frente da guerra. E assim ele foi, e lá ele foi morto. E aí, provavelmente, Davi, quando fez esse salmo, contando toda essa história. Só que aí veio o profeta Natan e falou para ele, com aquele jeito carinhoso, não chegou diretamente no Davi e falou, você pecou. Não, ele contou a história da ovelhinha, do cabrito, daquela pessoa, e aí ele falou, não, você deveria morrer na hora. Falei, então, esse aí é você. E aí, certamente, depois disso, ele, com certeza, morreu praticamente espiritualmente, ficou desesperado, porque ele viu que era ele, que ele tinha pecado. E aí, certamente, quando ele fez esse salmo, querido, e essa luz, essa palavra que eu quero no meu coração, que foi na vida de vocês também, que a transformação que Davi ouviu e teve depois disso, e para Jesus Cristo, que é o mais importante, essa transformação e arrependimento, que seja na minha vida e que seja na sua. Quero contar aqui um breve testemunho em cima disso, para a gente entender todo esse contexto e o que eu desejo passar no coração de vocês. Como posso falar melhor? Para ter cuidado com as palavras? Até porque nós somos cristãos e aqui estão todos adultos. Com esse calor, eu penso que João lá no deserto, E a gente aqui, querendo, tem bastante ventiladores, é gostoso. Mas, independente do calor. E aí, quando eu tinha praticamente aí 10 anos de casado com minha esposa, foi onde eu já contei a história, que eu me converti.
Amém? Já tenho aí 11 anos de casado e glória a Deus. Glória a Deus. Mês que vem faremos 20 anos, né? Mais 10 anos de casado antes de eu me converter. Quando eu me converti com ela, eu tinha 10 anos de casado. E agora já são 11 de casado com Cristo. Então são 21 anos. E aí, mês que vem, dia 27, a gente faz 21 anos, é boda de porcelana. Isso a gente viu lá no casamento do irmão André, na renovação. E porcelana é muito frágil, né? Se cair, imagina, quebra. É um produto caro, é uma coisa fácil. E aí, lembrando assim, depois que eu soube que é as bodas de porcelana, eu falei assim, meu Deus, é maravilhoso, como Deus tem cuidado do nosso casamento, aleluia. Porque realmente precisa de muito cuidado. A porcelana é isso, o seu casamento, os vossos casamentos precisam ser bem cuidado. Mas para ser bem cuidado, precisa estar na mão do Senhor Jesus. Não adianta se eu sou o melhor romântico, se eu dou os melhores presentes, se não for da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Não adianta nada você viajar, não adianta nada você ser cheio do dinheiro, ou de repente ser tão vazio do dinheiro, mas viver de uma certa forma sem Cristo. É tudo mais doloroso, é tudo mais doloroso. Então eu quero contar esse breve testemunho. A gente, 21 anos de casado, infelizmente fiz uma coisa que não deveria. Eu estava namorando com minha esposa no primeiro mês, eu a atraí. E aí eu passei esses 10 anos casado. Depois de um mês, casamos com quase um ano, 10 anos depois. E me arrependi, claro, até porque depois não aconteceu, foi a última vez. Aí não fiz mais mesmo, só que me corroía por dentro. Só que eu falava assim, passa, né? Eu tinha uns problemas particulares, fui até no psicólogo na época e contei para ele desse caso. Ele falou, não conta, isso vai estragar seu casamento. Querido, psicólogo fala isso, as coisas do mundo falam isso. Mas aí quando eu me converti, claro, né? As coisas mudam. Nova criatura nós somos. A cortina, sabe? Rasga. E aí mostra o seu pecado, mostra a sua vergonha. E aí, claro, como o Davi fez, não fui eu, sim, realmente foi. E aí, para acabar de completar, com um ano de Igreja Cristã Sem Fronteiras, veio aqui o pastor Josué Melo, se não me fala a memória, lá de Josué, né? Josué, lá de Guarujá. Um ano de aniversário de Cristã Sem Fronteiras. E ele ministrando aqui exatamente nesse mesmo lugar, que foi aqui mesmo. E aí ele falou um testemunho de uma senhora que praticamente morrendo, mas perdoou seu marido, sabe? E aí a história mudou, e aí aquela palavra entrou no meu coração e falei assim, caramba, passei 10 anos fora de Cristo, um ano agora, e até agora eu não tive coragem. Aí depois disso eu saí daquele caso, sabe? Daqui da igreja, minha casa também. Entrei no carro com minha esposa, aquela vontade de falar assim, amor, eu te traí, mas me perdoa. Mas falei, calma, que tem aquela vergonha, tem orgulho, já passou, mas mesmo assim, sabe, me corroeu. Querido, me corroeu, porque aí, ó, quando Davi fala assim, bem-aventurada aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, quem me perdoou foi Cristo. Porque eu já havia pedido perdão, não pedi para minha esposa, mas havia pedido para Jesus, ele sabe disso. E o melhor perdão que nós devemos ter é do Senhor Jesus. Porque quando ele morreu lá na cruz, foi por todos esses pecados. Porque se dependesse de mim, era para eu estar lá no inferno, literalmente no inferno, no lamaçal. Mas se não fosse o perdão de Deus Pai na minha vida, querido, eu não estaria aqui. Nem eu, nem você. Porque a gente só perdoa ou é perdoado pela misericórdia e graça. Eu não perdoo você se não for por misericórdia e graça. Eu não recebi perdão da minha esposa se não fosse pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Não por ela ser boazinha. Modestamente, ela é a melhor pessoa do mundo. Mas, se não fosse pela misericórdia e graça. E Davi, ele tinha isso com Cristo. Ele bateu arrependimento, mas ele tinha isso com Deus Pai. Ele sabia que sem Deus, porque quando ele falou, Senhor, tira tudo de mim, tira trono, tira tudo, então não tira a minha vida. Porque como é que eu vou te adorar? E assim aconteceu. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Chegou um tempo, conversei com minha esposa, a gente tinha menos de um ano, e essa paz que Davi teve, que fez esse salmo, é a paz que eu sinto até hoje. Com minha esposa, me arrependi tremendamente, ela sabe disso, nunca mais aconteceu. Porém, queridos, a melhor coisa é ser perdoado. E a melhor coisa também é dar perdão. A gente, no decorrer do texto, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Estou te falando esse testemunho, querido, porque realmente, pela misericórdia e graça, se não acontecesse, eu não estaria aqui. É um testemunho que possa servir para as suas vidas.
Porque de repente não foi uma traição, de repente é apenas um mal falado entre você. Você está anos sem resolver a sua vida por um pecadinho. Independente do tamanho do pecado, que é tudo igual, mas o pecadinho é aquela raposinha de Eclesiastes. Ah, não, fiz isso aqui com minha esposa hoje, eu fiz isso com meu vizinho. Não tem problema não. Daqui a 5 anos você lembra disso. De repente, para você que não está nem lembrando, mas a pessoa que sofreu está se corroendo por dentro e não sara. É esse perdão que falta aqui. Então vamos lá. Depois que Davi teve essa paz, que desejamos, e vamos ser bem sinceros aqui, todos nós já passamos por algum momento, ou precisou perdoar, ou precisou ser perdoado. Já precisou. Não tenho dúvida nenhuma, a não ser crianças aí como a Rebeca de Aninhas. Mas todos precisaram. E nós merecíamos ir para o inferno sem dúvida nenhuma. Pastor, coloca lá em Colossenses 3,13, por gentileza. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A gente entendendo essa palavra, como eu falei, se não for pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, a gente não vai perdoar. Porém, a gente como cristãos, e não é cristão há pouco tempo, é um cristão maduro. Querido, se a gente não perdoar, não sei você, mas eu não estaria vivendo bem de jeito nenhum. Porque o perdão, ele é a chave de todas as coisas. E literal, que Cristo morreu pelo nosso pecado. E ele nos perdoou, e por isso que nós temos essa liberdade hoje aqui. Mas um cristão não perdoar ou não aceitar perdão, querido, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Aconteceu essa tragédia com Judas. Antes de Judas trair Jesus, Pedro já havia também falado um pouco lá com Jesus, e Jesus falou, sai de reto, Satanás. E quando Jesus foi traído com um beijo, falou, o que fazes aqui, meu amigo? Judas era amigo de Pedro, de Jesus. O que aconteceu? O Judas, ele até se arrependeu. Ele teve remorso, tanto que ele foi devolver as moedas. Ele pensou, o que é que eu estou falando, o que é que eu fiz? Só que ele teve remorso, ele não se arrependeu verdadeiramente. Foi se suicidou. Pedro não, ele se arrependeu, ele voltou atrás. Ele veio para Jesus e se arrependeu. E o arrependimento é justamente voltar, dar a volta e falar, me perdoa, não vou fazer mais. É esse verdadeiro perdão. E é esse perdão que Jesus fez por mim e por você. Então, se a gente não suportar, se a gente não saber fazer isso, querido, a gente está fazendo totalmente contra o que Jesus está falando ali em Colossenses 3,13. A gente precisa perdoar. Se você ver a história de José, ele que realmente precisou perdoar todos os irmãos. E vocês já leram a história de José? Como foi que ele se achegou de volta para sua família, para o seu pai, para os seus irmãos? Como que ele chegou? Querido, a culpa não era dele, a culpa é de quem tentou matá-lo. E ele, o maior desespero para voltar, para saber como é que ia chegar. Com medo, colocou pessoas na frente da carruagem para ele não saber a reação. Que vai que eles não perdoaram, vai que eles querem me matar novamente, vai. Anos, mais de 13 anos, José, você vê a família. Penso que ele passou, não foi poucas e boas, foi muito ruim, justamente por falta de perdão. Querido, que nessa noite a gente possa, sabe, trazer memória. De repente você nem lembra. Talvez nem lembra se tem algum rancor com alguém. Mas de repente você possa procurar na sua memória se tem alguém rancor contra ti. E peça perdão. Não permita passar mais um dia, querido. Não estou falando que você já sai daqui agora. Já, bom seria, mas eu dei esse testemunho quando ouvi do pregador Josué aqui, há mais de 10 anos atrás, entrou, sabe, a palavra rema, literalmente uma faca, dividiu ali os meus pensamentos, já me deixou literalmente maluco a minha mente. Porque eu falei, se não for agora, Senhor, como que eu vou viver um cristianismo verdadeiro? E a coisa mais fácil é pregar sobre perdão, sabia? É fácil pregar sobre perdão. O mais difícil é perdoar. O mais difícil é receber perdão.
Agora, a gente como cristão, como que a gente vai perdoar ou vai receber perdão? É entendendo da palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus dia após dia, querido. Porque só assim a palavra de Deus vai entrando no seu coração, no meu coração, e vai trazendo a memória, e vai nos ensinando, vai nos dando amor cada vez mais. Como eu falei, é pela graça, pela misericórdia que a gente perdoa, não é pela força do braço, não é pela força do braço. Pastor, coloca Mateus, por gentileza, 18, 21, 22. Mateus 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Isso porque Pedro era bem amigo de Jesus, hein? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, nossa, se eu perdoar 7 vezes meu irmão, estou bem na fita contigo, né, Jesus? Tá bom, né? Imagina, perdoar 7 vezes no dia. Jesus falou: não, tem que ser no mínimo aqui, ó, 70 vezes 7. Faz o cálculo aí. É muito. Você não precisa perdoar tudo isso, porque não vai acontecer, mesmo que você viva aí 150 anos, não vai ter essa necessidade, a não ser que você não seja tão boa pessoa e vive no mundo. Porque assim, querido, você só pede perdão além da graça e misericórdia se você estiver entendendo da palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Quanto mais você busca da palavra, mais você vai ter um entendimento, e com o entendimento vai chegando no seu coração e fala assim: hoje eu vou perdoar, ou hoje eu vou receber esse perdão, se alguém chegar para você e pedir perdão. Porque através da palavra, querido, só através da palavra de Deus. Então, se eu não aprender através da palavra de Deus, eu não vou perdoar. E como vou ter essa misericórdia e graça de Deus? Então Pedro perguntou para Deus, para Jesus, 7 vezes? Ele falou: não, 7 vezes 70. Pastor, coloque em Lucas 17, 3,16, por favor. Imagina, é difícil, né? É difícil a gente, se perdoar 7 já está difícil, imagina 70 vezes 7. E concordo, se não for pela misericórdia e graça, e eu como esse rapaz abençoado que sou, glória a Deus, mas você acha que não dá vontade de, vou ser bem sincero, minha esposa, vontade de dar umas 1000 facadas, uns 5 tiros em mim, ou de repente, mas se ela não fosse cristã, se ela não fosse pela misericórdia de Deus na minha vida, você acha que a gente, querido, a nossa alma grita. Você não tem ideia, a alma grita. Imagina o irmão fazer, você dá a face, bate, você dá a outra. Gente, se não for pelo Espírito Santo de Deus, se não pela graça e misericórdia, a gente não faz. Não adianta, não é porque a gente está dentro da igreja. Não faz. Porque quantas vezes já vi pessoas que são cristãos há tanto tempo, que isso não quer dizer que é melhor do que outro que está aqui há uma semana. Fala assim: eu sou cristão, mas não sou besta. E é demais a gente escuta isso. Quanto mais a gente está perto da palavra de Deus, mais a gente se arrepende, mais com facilidade a gente vai aceitar ou pedir perdão. Só que concorda, quando a gente é pecador, quando a gente é falho, a gente não vai buscar a palavra. Tudo fica mais difícil. Pessoas que não têm o Espírito Santo contigo, não vai ser fácil perdoar. E automaticamente quem tem o Espírito Santo, busca mais de Deus, vai ter mais essa facilidade. Mas é difícil, querido. E aí fala assim lá em Lucas: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não, pastor, perdão, nem sei não. É Lucas 17, 3, 6. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disse-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Lucas aqui já foi um pouco mais específico, até como médico, né, mais detalhista. Lá Pedro não falou que foi num dia, lá foi 70 vezes 7. Aqui já Lucas fala: olha, em um dia. E é, como eu acabei de falar, é difícil, querido, é difícil. Como que a gente precisa? Acrescenta-nos a fé. Por isso, de novo, precisamos cada vez meditar a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus que a gente vai ter essa fé crescente em nossas vidas, querido. Eu contei para vocês, já para alguns aqui, a nossa loja foi roubada, furtada, literalmente, nos olhos de todo mundo, mais de R$ 900.
E eu conversando com minha esposa, a gente muito triste, claro, chateado, foi para casa chateado à noite, tardezinha. No outro dia a gente ia fazer BO, contei essa história aqui, estava no escritório. E minha esposa falou, amor, não fazer BO, sabe? É o que eu sempre falo, mais tem Deus para dar do que o homem para tirar. Vamos perdoar e está tudo certo. Deus tem nos abençoado. Eu olhei para ela e falei assim, o que é certo é certo. Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. E eu vou fazer o BO sim. Porém, eu estou aqui no meu tempo, dando entrada de nota, não vou estar desesperado, já aconteceu. Se Deus permitir, for da vontade dele, eu não vou. E eu estava dando entrada na nota. Menos de 20 minutos, ligou o pai da menina que mora em Mogi e falando, eu vi nas redes sociais, é minha filha que roubou aí, eu vou levar a mercadoria e vou te pagar. Eu falei, meu Deus. Por que eu estou falando isso, querido? Primeiro que houve perdão sim da minha parte da minha esposa. Se a gente não tivesse mínimo de conhecimento da palavra de Deus, que a gente conhece tão pouco, querido, por isso que a gente precisa buscar todos os dias. Se não tivesse essa sincronia e entendimento, provavelmente ela ou eu já teria ido na mesma hora na delegacia, já tinha feito arruaça. Porque, gente, é o nosso bem, imagina, foi produtos caros, mas houve o perdão. E no outro dia, quem ligou para a gente e pagou tudo foi a mesma pessoa que roubou. Tremendo isso, querido, tremendo, tremendo, tremendo. Porque houve perdão, retornamos o valor financeiro, R$ 946, falamos do amor de Cristo para o pai da moça, tivemos uma grande oportunidade de evangelizá-lo também, ele ficou de vir aqui, não veio, mas seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas recuperamos e houve perdão da nossa parte. Isso é maravilhoso, não tem preço, querido. Mesmo se ele não tivesse pago, a gente já estava decidido. Porque houve perdão. Querido, morreu minha sobrinha uns 2 meses atrás. Sobrinha essa teve um AVC com 12 anos de idade. A gente trouxe para a nossa casa aqui em São Paulo, cuidando com tanto amor e carinho. E aí, de uma hora para outra, discuti com minha esposa. Não sei qual foi o motivo dela, porque da minha esposa estava tudo bem, estava lá. E meteu a mão na cara da minha esposa, na nossa casa. Com tanta dificuldade, sempre foi, mas não faltava nada. Até porque depois do AVC ela ficou com um lado paralisado e a gente com todo amor e carinho. Querido, meteu a mão na cara da minha esposa e avançou. Trouxemos a mãe dela, conversou, e na conversa com ela, juntinho ali, avançou na minha esposa de novo. Sabe, sem entender nada. Ela falou, aqui em casa não dá para ficar. Arrumaram outro lugar, foram de volta para a Bahia. Anos passaram, ela arrumou um namorado online, veio para São Paulo, os pais desesperados, eu com vários irmãos aqui também, mas a primeira pessoa que ela dispôs se ajudar, ligaram, foi para mim. Eu e minha esposa fomos para o centro de São Paulo atrás dessa menina. E no caminho, querido, paramos numa lanchonete. Sabe, tremendo. Minha esposa chegou para ela, falou assim, ó, você sabe muito bem o que aconteceu lá atrás, mas me perdoa. A menina olhou para ela assim, para minha esposa, e falou assim, eu te perdoo, e abraçaram. E essa menina morreu tem 2 meses, assassinada. E está entendendo a força e o poder do perdão? Eu fiquei tão alegre em ver minha esposa pedindo perdão, sendo que dá vontade de, na hora que bater na cara da minha esposa, engarguelar ela. Eu daria vontade, sim, querido. É normal, o ser humano, a alma. Mas se você está em Cristo, nova criatura é. Não é permitido, não é permissível um cristão ser tão rebelde a entender que a gente é para estar lá no lamaçal, no inferno. Jesus perdoou todos os meus pecados. Ele não apenas perdoou, foi um tapinha nas costas de alguém, no rosto de alguém, não foi uma traição, não foi um roubo, não foi apenas isso. Deus, ele perdoou tudo, tudo, toda a dívida. Se você tinha um pecado ou tivesse 1000 pecados, Jesus rasgou aquele pecado. Por que não eu perdoar? Por que não aceitar perdão, querido? Pastor, coloca aí também, por gentileza, Mateus 18, 23. Mateus 18, 23. É Mateus, tá? Mateus 18, 23. Mateus 18. É Mateus 18, capítulo, versículo 23. Isso.
Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta aos seus servos. Continua, pastor. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Como acabei de falar, querido, a gente como cristão, quanto que Deus me perdoou? 100.000, 10.000 que ele devia para o rei. Querido, isso significa 4 bilhões hoje de reais. Não sei como esse conservo devia para o rei, mas é uma parábola que Jesus colocou ali. Eu pagar ao dever 400 bilhões? Impossível, impossível. Hoje, impossível. Eu teria que trabalhar todos os anos da minha vida ganhando muito, mas muito bem, que é impossível. Por que está mostrando isso, querido? Que o que Cristo fez por mim e por você lá na cruz é impossível a gente fazer, mas aos olhos do Senhor Jesus, para Ele nada é impossível. Glória a Deus. O rapaz devia apenas 300 dinheiros aí, seria poucos dias. Ele recebeu um perdão tremendo, que eu e você recebemos em Cristo. E não consegui perdoar proporcionalmente um grão de areia ao montante aí da praia. Está entendendo, querido? O poder. E a gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue? Porque é difícil. Por que é difícil? Porque a gente precisa mais buscar de Deus. A gente não apenas precisa ser crente de domingo. A gente não precisa ser apenas crente de quinta-feira nas orações. A gente precisa ser crente todos os dias. Meditar a palavra todos os dias. O irmão Leandro chegou aqui, eu conversei com ele. A primeira coisa que eu perguntei, a gente começando, se lê a palavra todo dia. Leio todo dia. Querido, independente de qual tempo, o tanto que você lê, mas se começa dessa forma. Porque só através da palavra de Deus de novo que vai mudar. Hoje o mundo está tão cruel. Rede social, quanto mais você correr da rede social, melhor coisa. Porque você vê crentes brigando com um crente, impressionante. Brigando por causa de louvores, brigando por causa de púlpito, em vez de brigar por almas, arrancar as almas do inferno e trazer para a maravilhosa luz. Agora, eu como cristão, eu tenho que dar esse testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: não, ali é um verdadeiro cristão. Glória a Deus. E aí sim, e não ficar confrontando. Davi, quando viu Betseba, ele olhou, estava a janela aberta, a gente não sabe se ela realmente quis aparecer. A gente não sabe. Mas hoje está escancarado. Até porque a gente mora numa cidade praiana, mas aonde quer que seja, hoje está escancarado. Todos os homens, todas as mulheres vejam o que querem, mesmo que não queiram, está à sua frente. As mulheres hoje se mostram. Não se esconde, não precisa se esconder. Elas se mostram. O pecado está literalmente batendo na porta toda hora na nossa vida. Que se não for pelo poder, misericórdia e graça do Senhor Jesus, a gente está na roça. Mas que em nome do Senhor Jesus a gente cada vez mais possa buscar. Querida, a falta de perdão é como um câncer. Ele se propaga e mata. A ausência de perdão mata quem detém. Tem uma história, escutei do
esqueci do pastor agora, mas eu vi no YouTube uma vez, ele fala que lá no Faroeste, tinha um rapaz preso. E a população gostava muito dele, nem sabia se ele realmente era culpado ou não. E falou para o rei, para o governo daquele seu estado, daquela cidade. Falou, nossa, ele merece liberdade, ele é gente boa, está preso, não sei qual foi o motivo. Aí o governo pensou assim, daquela cidade, falou, vou ver se realmente quem é essa pessoa que vocês estão dizendo aí se merece a libertação. Aí foi, só que sabe como que ele foi? Ele falou, eu vou me vestido de pastor. Usou um terno, de Bíblia, chegou lá na carceragem. O homem, quando viu o pastor, falou, sai daqui, começou a cuspir, sai, não quero te ver, não quero te ver. Tá bom, não deixou nem falar, foi embora. E foi embora. E aí o pessoal estava lá, você é louco? Quem estava aí foi o governo, ele ia te dar liberdade. Imagina o que passou na cabeça desse homem. E aí foi prisão de morte. Chegou lá no dia, dá aquela opção, falar alguma coisa, e aí perguntou para ele, quais são as últimas palavras? Ele falou, olha, tem muita gente aqui nova, as pessoas idosas, mas principalmente os mais novos. Eu estou sendo morto, não foi porque eu fiz alguma coisa errada, foi porque eu não quis receber o perdão. Querido, não receber perdão, isso mata. Mata, sim. Que a gente possa entender todos os dias que essa liberdade que a gente tem, que Cristo nos deu, é maravilhoso. Não precisa nem colocar, pastor, porque a gente já está, achei que era 10 minutos, já tem 50. Mas Mateus 5:23 fala que você ofertar e tiver alguma probleminha, arrancou com seu irmão, opa, não oferte não, vai lá, resolva. E depois você oferta. Porque, querido, o perdão para Deus é muito mais importante do que o valor financeiro. Quando Jesus chegou com aquele rapaz, os seus pecados são perdoados. Ele estava precisando fisicamente de uma cura, mas Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Cristo, ele pode ver você todo quebrado fisicamente, aleijado, nasceu dessa forma, mas o que ele quer te ver é livre do pecado. Perdoado, isso é mais importante. 1 Pedro 3,7 fala que se o marido, ele for orar, mas tiver algum problema com sua esposa, querida, a oração não vai ultrapassar nem no teto. Está lá em Lucas, está lá em 1 Pedro. Olha, ele já está olhando para o pastor Léo, aleluia. Glória a Deus, casal abençoado. Tem alguma briga, querido? Não adianta orar a Deus. Não é eu que estou falando. Pastor, põe aí 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Se você não tratar bem ela, querido, se você deixar o sol raiar e não resolver suas rusgas, querido, isso é grave, a oração não vai ultrapassar. Mateus 6, 14, 15 fala que quem não perdoa, querido, põe aí, pastor, por favor, Mateus 6, 14, 15. Se você não perdoa seu irmão, como que Jesus vai te perdoar? E se você não aprender a perdoar, querido, a gente está deixando de receber bênçãos. E além disso, querido, a gente não receber o perdão de Deus. Deixa eu ver aqui. Ó, lá em Salmos que a gente leu no 2, fala assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Querido, se a gente não perdoar, a gente não é perdoado por Deus. Aí você pode me questionar, mas Jesus levou sobre si todos os nossos perdão, os nossos pecados. Amém, que verdade, verdadeiramente. E o sangue derramado lá na cruz, ele nos perdoa dia por dia. Porém, querido, esse perdão aqui, ó, que não há dolo, querido, são coisas que você faz, de repente foi sem pensar, de repente aconteceu alguma coisa ali e você se arrependeu, resolve. Não é essas coisas que você faz por querer. O que é dolo? É doloso. Você está andando aí pela via 120 por hora, passa alguém e você atropela. Você foi culpado porque você está com um automóvel, mas você não vai ser preso. Não foi culpa sua, foi um que morreu, o que aconteceu. Mas se você pega uma arma e vai lá e mata propositalmente alguém, aí é criminoso, delito. Mas esse doloso que a Bíblia fala, justamente esse dolo, se você pecou e continua pecando, que a gente somos falhos, se arrepende e não faça mais.
Se você saber perdoar e perdoar, querido, Deus ele vai nos perdoar. E perdão libera bênçãos, perdão é graça. Quero que vocês repitam comigo essa última frase aqui. Eu não vou ficar doente, porque o Satanás tentou plantar em nossos corações. Quando o psicólogo me falou, não vai com essa confusão com a sua mulher, querido, isso é o diabo, porque ele não quer que você peça perdão. O diabo coloca certas picuinhas no nosso coração para falar, não, está tudo bem. Quantas pessoas têm na igreja e têm sim problemas com outros e não têm capacidade, não têm coragem de pedir perdão? E pior é quando peça perdão, porque se você também não souber pedir perdão, toma muito cuidado. Não vai de qualquer jeito. Lembra que o profeta Natan chegou lá com cuidado? Não foi indiretamente, porque de repente ia deixar Davi já todo espantado. Mesmas coisas, se a gente não tiver cuidado, como que a gente vai pedir perdão? De repente a pessoa está um mau dia, você precisa ter esse entendimento. Tem que ter todo cuidado, para que a recíproca seja verdadeira. Para finalizar, querido, pastor, tem um vídeo aí. Tá aí, apaga a luz aí, por gentileza. Vídeo, acho que vocês, na rede social hoje está demais. Mas achei lindo esse vídeo sobre perdão. E o que eu queria nessa noite é a gente, sabe, ter essa coragem, tanto da menina como do seu irmão. Tá sem áudio? Vou tentar narrar para vocês. Ela estava se batizando. O irmão dela provavelmente está mexendo no som, alguma coisa ali. E ela fala que ela era uma menina muito teimosa, muito problemática, mas que queria pedir perdão para o seu irmão. Olha a reação dele quando escutou. Lindo. Não tem som, mas é lindo, querido. Precisa de som para ver. Tanta coragem, a vontade, nova criatura ela é. E ela pediu perdão. E ele não pensou duas vezes, se jogou. Sabe, querido? É gostoso demais isso. Você recebeu perdão e perdoar. Pode acender, Natália. Vamos ficar de pé. Quero orar por essa palavra, pela vida de vocês. Feche seus olhos. Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe, Pai, eu não tenho poder de nada, mas sabemos que contigo somos mais que vencedores. E nessa noite, Pai, através da palavra que o Senhor me usou, que o Senhor verdadeiramente possa tocar em cada coração aqui nessa noite. Como tocou no meu há 10 anos atrás, Senhor, e fez eu ver que nova criatura verdadeiramente eu era. Sei que continuo falhando, Papai do Céu, mas obrigado pelo teu perdão infinito. Perdão esse que eu não consigo jamais alcançar. Mas que eu posso fazer, Papai, pelos meus amigos, pelos meus familiares, e assim verdadeiramente, Pai. É o que eu desejo, que cada um aqui possa também sentir essa vontade. O Espírito Santo, com o imenso amor e misericórdia que o Senhor tem, não nos permita. Não nos permita viver um coração sangrando, um coração, Papai, sem perdão. Em nome do Senhor Jesus, hoje, como a gente tem visto, Pai, as pregações, os egos, estão aflorando tanto, Senhor, as pregações de perdão, de avivamento, de saber que o Senhor está voltando, tem diminuído, Senhor. Porque as pessoas têm ficado preguiçosas de ler a Tua palavra. Tem buscado, Papai, em redes sociais, em vez de um testemunho de um verdadeiro cristão. Mas o Espírito Santo és bondoso. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite quebrará barreiras em nosso meio. Papai, que sejamos transformados cada vez mais. Que essa palavra seja rema e possa entrar verdadeiramente em cada coração, Senhor. E se há mal algum aqui, se há algum rancor, se alguém com falta de perdão, ou não tem essa coragem, mas o Espírito Santo está radando em nome do Senhor Jesus. Que agora não tem mais para onde correr, porque conheceu a Tua palavra verdadeiramente.
trouxe à luz agora nessa noite, Senhor, que se eu não perdoá-lo, não serei perdoado por Ti. E o que seria de mim sem Ti, Senhor Jesus? Por isso te peço perdão pela minha religiosidade. Peço perdão pelas minhas falhas, Senhor. Ensina cada vez mais a ser nova criatura em Ti. Me ensina, Pai, a perdoar o meu irmão e aceitar o perdão. Que possamos cada vez mais ser uma família unida, Senhor Jesus. Problemas possam ser, mas na luz da palavra e no Teu carinho e amor e misericórdia, possamos aprender a perdoar e aprender a pedir perdão, Senhor. Verdadeiramente sejamos novas criaturas e que as maravilhas e como o poder do perdão, Pai, quebra barreiras e as bênçãos serão derramadas sobre as nossas vidas. Eu creio que a chave da vitória é o perdão. Por isso que estamos aqui vivos e com essa alegria, estamos com essa possibilidade de Te glorificar, Senhor. Como Davi falou, papai, tira-nos tudo, Senhor, mas não nos tira a nossa fôlego de vida, para que possamos Te glorificar mais e mais. E assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome.